Fala pessoal, vou fazer aqui uma análise técnica do Bitcoin, traçar pontos importantes, uma análise aqui que vai ficar atualizada, vai ficar recente por muito tempo, porque eu vou olhar gráfico mensal, gráfico semanal, vamos entender o que está acontecendo com o Bitcoin, que assim como todos os ativos de risco, está passando por um momento difícil. Como você deve saber, o aumento dos juros é inimigo dos ativos de risco, ações, criptomoedas. Então quanto maior for os juros, menos compensa a gente ficar carregando uma posição em ativo, em renda variável, que vai se desvalorizando com o tempo. Se a gente está desvalorizando com o tempo, você pode até fazer aportes de longo prazo, aquela cabeça de holder, mas existe o custo de oportunidade, que é não receber todo o mês mais de 1% que você estaria ganhando se o seu dinheiro tivesse alocado ali, rendendo os juros. Então, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Tô pegando aqui o Bitcoin desde 2011. Se você tivesse comprado em 2011, tu tava rico, mas como você não comprou, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para maximizar nossas possibilidades de ganhos financeiros nesse mercado. Então, pessoal, tô aqui com uma Trendline, tá? Uma LTA que vem sendo respeitada há muito tempo e a gente tá brigando bem nesse ponto no momento da gravação do vídeo. Se você assistir os vídeos que sempre ficam salvos aqui no canal das análises anteriores que eu fiz do Bitcoin, eu tô baixista há muito tempo, tá? Então, a gente confirmou pivô de baixa nesse momento aqui, foi em abril de 2022 e a gente tá ainda nesse processo de tendência primária de baixa do Bitcoin. Nada mudou em relação à tendência principal do Bitcoin, que segue de baixa. Eu tô sempre avisando vocês que nessa situação que tá o Bitcoin, essa situação que se armou aqui no gráfico mensal, topo mais baixo que o topo anterior, fundo perdido abaixo da média móvel, essa situação aqui, toda a alta do preço é só uma retração da queda, uma pequena correção. Você pode operar comprado no intradia, no gráfico de 15 minutos, 1 hora? É evidente que pode. Mas a tendência primária ainda é de baixa. E o que vai determinar se o Bitcoin vai subir ou não vai subir? Olha só, as falas do presidente do Federal Reserve, se ele vai aumentar os juros, se as falas dele vão assustar o mercado, se ele vai aumentar os juros mais do que o mercado esperava, é esse tipo de coisa que vai derrubar o Bitcoin. Ou se o Fed começar a ter uma fala um pouco mais amena, a gente pode ver o Bitcoin subindo. Então, vamos lembrar, pessoal, que o Bitcoin está atrelado a um movimento global. Isso daí é essencial, tá? Senão você vai ficar igual eu tava lá em 2017, ó. 2017 aqui, achando que ia ficar rico, para sempre ia subir, só que não. O negócio uma hora cai, tá? Entra num bear market, e é esse momento que a gente está vivenciando agora. Existe um ponto positivo aqui que a gente pode enxergar? Olha, de fato, a gente está aqui, ó, a gente pode fazer uma correção à média. Aquilo que eu falei, qualquer alta do preço é só uma retração da queda. Então não se anime com nenhuma alta que você vê aqui no Bitcoin, no Ethereum. Essa análise que eu tô fazendo, de certa forma, serve para outras criptos, tá? Porque tá tudo atrelado aí ao movimento do Bitcoin. Mas o movimento principal, pessoal, infelizmente aqui, para vocês que investem para o longo prazo, eu também tenho posições de longo prazo que eu não vendo por nada. Inclusive, comprei umas aqui, ó, na região dos 6 mil, tem um aporte de longo prazo que eu não vendo. Só que qual que é a questão aqui? A questão é que a gente tem projeção de FIBO que pode levar Bitcoin para 10 mil dólares, tá? E é um cenário totalmente dentro das cartas, como eu já expliquei em outras análises. Nos bear markets, a gente derrete, ó, 85%. Aqui, ó, 86%. Então, topo histórico, 85%. Dá exatamente na FIBO aqui, na projeção, tá, do nosso pivô. Então, pessoal, vamos entender o seguinte, Bitcoin tá nas cartas seguir desvalorizando. Pode fazer uma correção à média, uma pequena alta aqui para depois cair? Pode fazer, mas quando que eu vou mudar meu viés aqui baixista? Para eu mudar meu viés, eu preciso ver, igual eu vi aqui, ó, na baixa, ele armando um topo mais baixo que o topo anterior e o fundo perdido, eu preciso ver isso invertido. Então eu preciso ver uma alta aqui do preço, eu preciso ver um descanso que vai estabelecer um fundo mais alto que esse fundo aqui. No momento, o fundo anterior do gráfico mensal é esse aqui, na casa dos 18 mil dólares. Então, pessoal, olha só, a gente tá aqui consolidado. Depois de um movimento forte, a gente tá consolidado nessa região, tá? Já estamos aqui há quase 3 meses nesse processo aqui de consolidação após uma pernada de baixa. Inclusive, se eu pegar aqui, ó, vou até aproximar mais, vou botar uma retração de Fibonacci na última pernada de baixa, a gente vai ver que corrigiu 38%, tá? Então, corrigiu aqui, já deu um descanso, já deu um respiro da queda, poderia ter força para cair mais.
Inclusive, quarta-feira, né? Eu tô gravando terça, mas quarta-feira a gente vai ter aí a fala do presidente. A gente vai ter aí a super quarta-feira. Então, pode ser que o Bitcoin derreta ou pode ser que ele exploda, tá? Mas essa explosão, como eu disse, não é nada assim que mudou, reverteu completamente a tendência. Mas o que eu quero dizer é que o movimento tende a ser um pouco mais explosivo. A gente pode soltar dessa consolidação se as expectativas do mercado em relação a uma elevação dos juros seja atendida ou seja frustrada, tá? É isso que vai mover o Bitcoin para cima ou para baixo. Então, pessoal, apagar aqui, ó, apagar aqui, a gente vê que esse fundo tá prestes a ser perdido. Ou seja, na análise técnica, pernada de baixa, corrigiu 38% e a gente pode vir para perder esse fundo. Próxima projeção de Fibonacci fica na casa dos 15 mil dólares, tá? Que é logo ali, tá muito perto, tá? Mas tem projeção aqui do pivô. E depois disso, como eu mostrei para vocês, seria na casa dos 10 mil dólares, tá? Então, pessoal, o ponto aqui é volume crescente durante pernada de baixa, menos volume durante esse processo de correção que deu essa pernada de baixa na 38. Estamos abaixo da média, viés completamente baixista. Vamos entrar aqui no gráfico semanal, apagar tudo aqui. Vamos ver se o gráfico semanal traz alguma alegria para os holders. Então, pessoal, no gráfico semanal não tem nada aqui que me deixe muito otimista. Como você pode ver, a gente está se mantendo muito tempo, tendo fechamentos abaixo da média de 200, que é essa aqui laranja. Tem um super vídeo, uma super aula sobre média móvel de 200 períodos no canal. Não deixa de assistir essa aula. Média de 20 cruzando para baixo da média de 200, confirmando aqui uma tendência de baixa, tá? Então, topo aqui mais baixo que o topo anterior, fundo sendo perdido. Estamos muito perto de ir lá visitar os 15 mil dólares. Mas como eu disse, se a gente tiver falas aí do Federal Reserve que amenizem a questão da elevação dos juros, que o Fed eleva os juros para controlar a inflação. Se os dados de inflação melhoram, se a economia como um todo, os fundamentos da economia, número de desemprego, se tudo melhora, a gente pode ver o Bitcoin subir, tá? Então, vamos lembrar que quanto maior o tempo gráfico, semanal, mensal, mais fundamentos por trás. Mais a gente tem ali a economia real, números que estão acontecendo na vida das pessoas, inflação, mais vai estar impactando. Quanto menor o tempo gráfico, mais especulativo. Então, no gráfico de 1 minuto, você vai ver dando tiro para cima, tiro para baixo, só que quando a gente bota aqui em gráficos maiores, não tem como escapar da conjuntura macro. Se puder, deixa um like nesse vídeo, mas vamos continuar aqui a análise, já se encaminhando aqui para o fim. Se eu entrar aqui no gráfico diário, tá? A gente tem pivô em andamento, então a gente tem esse impulso aqui que o mercado fez, a gente está muito perto ali, ó. Realmente está com tudo para visitar os 15 mil dólares, só quem pode mudar isso daqui é quarta-feira agora, o Federal Reserve, tá? Mas, enquanto isso, a gente segue com o nosso viés de baixista. Eu quero saber aqui nos comentários, para eu entender melhor vocês aí, o público, vocês estão comprados em Bitcoin para o longo prazo ou vocês só estão fazendo operações de trade ali no gráfico diário, gráfico de 1 hora? Me ajuda a entender melhor, comenta aqui, não deixa de comentar, deixa o seu like também. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.